Graça e paz, queridos irmãos e irmãs. Deus escolhe e capacita aquela pessoa a quem Ele quer como seu instrumento em uma missão específica. E foi assim que Ele chamou o apóstolo Paulo. E lá em Damasco, quando Ele enviou Ananias para batizar, Deus disse: "Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel." Atos 9:15. Hoje quero relembrar o nome daquele que foi chamado o teólogo da Reforma, Philippe Melanchthon. Ele nasceu em 16 de fevereiro de 1497, na cidade de Bretten, na Alemanha. Recebeu sua educação em Heidelberg, em Tübingen, e foi professor de latim, hebraico, grego. Um ano depois de Martinho Lutero ter afixado suas 95 teses na igreja do castelo de Wittenberg, Melanchthon foi chamado para ser professor de grego na Universidade de Wittenberg. Em seu livro O Grande Conflito, página 134, Restrições à parte, Ellen White faz uma interessante descrição sobre Melanchthon. Abriu aspas. A providência de Deus enviou Melanchthon a Wittenberg. O jovem modesto e tímido nas maneiras, o são discernimento de Melanchthon, seu extenso saber e convincente eloquência, combinados com a pureza de retidão e de caráter, conquistaram admiração e estimas gerais. O brilho de seus talentos não era mais assinalado do que a gentileza de suas maneiras. Logo se tornou um fervoroso discípulo do Evangelho, o amigo de mais confiança e mais valioso apoio a Lutero, servindo sua brandura, prudência e exatidão de complemento à coragem e energia do reformador. Sua cooperação na obra acrescentou força à reforma e foi uma fonte de grande ânimo para Lutero. Fechou aspas. Melanchthon resgatou o significado das cartas apostólicas, até então ignorado pela Igreja. Ele aplicou-se ao estudo profundo do Novo Testamento, produziu os primeiros comentários exegéticos do movimento reformador sobre as cartas de Romanos e Colossenses, os evangelhos de Mateus e João, e esses esforços eram um reflexo direto da ênfase dos reformadores no poder e suficiência das Escrituras. Melanchthon ajudou a Lutero na tradução do Novo e do Antigo Testamentos para o alemão. A obra-prima de Melanchthon nasceu como um modesto manual teológico intitulado Esboços Teológicos, lançado primeiramente em 1521 e posteriormente em novas edições do livro intitulado Lugares Comuns. Essa obra era a sistematização dos ensinos teológicos da Reforma de uma perspectiva centrada no Evangelho. Contudo, ela não apelava a estruturas filosóficas comuns na escolástica medieval. Por anos, esse livro foi usado em escolas e universidades luteranas para o ensino de teologia. A partir de 1527, juntamente com outros teólogos de Wittenberg e alguns magistrados, Melanchthon empreendeu uma excursão por vários territórios alemães. A função desse circuito foi cuidar de maneira pastoral das comunidades reformadas. O livro Lugares Comuns serviu para auxiliar nesse processo. Quando Lutero se refugiou em Waterburgo em 1521, Melanchthon assumiu a liderança do movimento reformador em Wittenberg. Alguns se ressentiam desse fato e durante anos questionaram seu posicionamento à frente da reforma. Contudo, quando entre 1529 e 1530 chegou o tempo de colocar por escrito as crenças reformadas, não havia ninguém melhor para fazê-lo do que Melanchthon. A Dieta de Augsburgo, em 1530, foi um ponto central na história da reforma
E Melanchthon apresentou uma confissão, uma declaração dos pontos teológicos do movimento, sediado em Wittenberg, que desafiou tanto o Império Alemão quanto o catolicismo romano. Em vez de suprimir o movimento reformador, aquela assembleia o consolidou, e a confissão elaborada por Melanchthon era cada vez mais aceita pelos nobres alemães. A Confissão de Augsburgo, até hoje adotada pelos luteranos. Melanchthon era eloquente, erudito e lógico, na maior parte das vezes mantendo uma postura amigável para com os seus oponentes, e ele era a escolha ideal para as tarefas dos encontros polêmicos e tentativas de acordos entre diferentes posições teológicas, principalmente nas tentativas de acordo com Roma. J.R. Schneider resume assim a vida e a contribuição de Melanchthon. Abre aspas. Ele inventou a dogmática protestante e escreveu a primeira confissão luterana. Foi o líder de um exército de educadores protestantes que trouxeram nova visão e reforma para as escolas e universidades por toda a Europa. Ele trabalhou ao lado de Lutero para remodelar as igrejas da Saxônia no novo jeito da reforma. E ele, mais do que Lutero, navegou o navio de Estado luterano através das perigosas e mortais águas da negociação entre as facções doutrinárias católico-romanas e protestantes durante 3 décadas fatídicas da Reforma. Fechou aspas. Depois da morte de Lutero em 1546, Melanchthon enfrentou várias discordâncias internas dentro do movimento da Reforma, e sua grande preocupação era o bem-estar da Igreja, para que ela se mantivesse unida em torno da Bíblia e de Cristo. Em 19 de abril de 1560, Melanchthon faleceu. Seu genro Caspar Peucer registrou que, pouco antes de ele falecer, perguntou a ele se ele queria alguma coisa. E o reformador respondeu, abre aspas, nada, apenas o céu, fechou aspas. Oremos para que Deus levante em nossos dias homens que estejam prontos a enfrentarem qualquer desafio na defesa da fé que uma vez foi dada aos santos. Assim Deus nos ajude.